Vamos para cima, pessoal. Vamos continuar estudando o tema ação penal. Agora que você já sabe quais são as três modalidades de ação penal, quais são as três espécies de ação penal privada, nós sabemos que existe a ação penal privada exclusiva, a ação penal privada personalíssima e a subsidiária da pública. E você prestou atenção que a subsidiária da pública ela tem algumas especificidades. E é importante você lembrar que na ação penal privada, a atuação do Ministério Público é como fiscal da ordem jurídica. E nós estudamos que, mesmo na ação penal privada, o Ministério Público ele pode aditar a queixa-crime. E ele tem um prazo para aditar de 3 dias. E sobre o aditamento, a gente estudou que o Ministério Público, no aditamento da queixa-crime, ele não pode incluir réus. Ele não pode incluir fatos criminosos. Ele pode incluir elementos que influenciem na fixação da pena, mas incluir réus, incluir fatos criminosos, não. Só que eu tenho uma exceção. Quando eu estou falando em ação penal privada subsidiária da pública, eu estou diante de uma situação anômala. Por quê? Porque, em verdade, o crime é de ação penal pública. Só que por conta da inércia, por conta da omissão do Ministério Público, o próprio ofendido foi lá e apresentou uma queixa subsidiária. Dessa forma, a atuação do Ministério Público, na ação penal privada subsidiária da pública, ela é bem mais ampla do que aquela atuação dele na ação penal privada exclusiva ou personalíssima. Então, aquela atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica que nós já estudamos, em que eu te falei que o prazo é de 3 dias, que eu te disse que ele não pode incluir réus, aquela é a regra. Só que a atuação do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública ela é mais ampla. Na ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público também pode aditar a queixa-crime, só que a possibilidade para ele aditar aqui é maior. Na queixa subsidiária, o MP pode incluir réus. O MP pode incluir fatos criminosos. Então, qualquer questão relevante, o Ministério Público pode influir. Então, muito cuidado com isso. No aditamento da queixa-crime, o Ministério Público ele não pode incluir réus, ele não pode incluir fatos criminosos. Só que se ele estiver aditando uma ação penal privada subsidiária, aí a possibilidade de aditamento é maior, é mais ampla. Aqui ele pode incluir réus, aqui ele pode incluir fatos criminosos. Então, este aditamento ele é diferente, ele é mais completo do que o aditamento realizado na ação penal privada exclusiva e personalíssima. Cuidado com esses detalhes. Além disso, o Ministério Público, ele também pode, na ação penal privada subsidiária da pública, ele pode repudiar a queixa-crime e oferecer denúncia substitutiva. Mas como assim repudiar a queixa-crime? O cabimento da queixa subsidiária é quando houver omissão, quando houver inércia. Agora, imagine um caso em que o Ministério Público, ele não estava inerte, ele só fez requisição de novas diligências. O Ministério Público pediu que fossem realizadas novas diligências, ou ele mesmo estava realizando, aí o que aconteceu? O ofendido foi lá e apresentou queixa subsidiária. Mas nesse caso, o Ministério Público não foi inerte. Quando o Ministério Público comprovar que ele não foi inerte, e que foi um erro o ofendido apresentar com queixa subsidiária, o Ministério Público repudia a queixa-crime e oferece denúncia substitutiva. Então, o Ministério Público, na ação penal privada subsidiária da pública, ele pode aditar a queixa-crime, mas a possibilidade de aditamento é mais ampla. Ele também pode, em caso dele comprovar que ele não estava omisso, ele pode repudiar a queixa-crime e oferecer denúncia substitutiva. Ele pode intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, atenção, cuidado, retomar a ação como parte principal a todo tempo, não tem prazo para fazer isso, quando ocorrer negligência do querelante. Dessa forma, caso o juiz verifique que numa ação penal privada subsidiária da pública, o ofendido, ele abandonou a causa, ele deixou de se manifestar, ele deixou o processo parado por mais de 60 dias. O que o juiz faz? Como o ofendido na queixa subsidiária está deixando o processo parado por mais de 60 dias, o juiz, diante dessa negligência do querelante, ele intima o Ministério Público para o Ministério Público assumir o processo como parte principal. Então, muito cuidado, porque a atuação do Ministério Público
Na ação penal privada subsidiária da pública, ela é bem mais complexa, porque aqui é uma situação diferenciada, porque o crime é de ação pública. Então, na ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público pode editar a queixa, inclusive para incluir réus, inclusive para incluir fatos. O Ministério Público, se ele conseguir comprovar que ele não estava omisso, ele pode repudiar a queixa-crime e apresentar denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, se houver negligência do querelante, ou seja, se o ofendido for negligente, o juiz não vai extinguir, o juiz vai intimar o Ministério Público para ele retomar a ação como parte principal. Beleza, até aí? Fechou. Então, olha só, matou isso aqui? Agora que a gente matou esse ponto aqui, é interessante observar também que o ofendido, ele não tem apenas esta forma aqui, não é somente a subsidiária que ele pode atuar num crime de ação penal pública. Se o Ministério Público promover uma denúncia, se o Ministério Público entrar com uma ação penal pública, o ofendido também pode atuar como assistente de acusação. Inclusive, sobre assistente de acusação, a gente vai falar lá na parte de sujeitos processuais. Tá? Quando a gente fala de juiz, MP, só para você ter uma noção, o ofendido, mesmo que o Ministério Público ofereça a denúncia, ele pode ser assistente de acusação em todos os termos da ação pública. Então, independentemente de a ação pública ser incondicionada ou condicionada, o ofendido ele pode ser assistente. Então, quem que pode ser assistente? O ofendido, se ele for incapaz do seu representante legal, e no caso de morte ou de ausência do ofendido, o CAD. Então, eles podem ser assistentes de acusação e eles podem ingressar no processo, recebendo a causa no estado em que ela está até o trânsito em julgado. Enquanto não passarem o trânsito em julgado, eles podem ingressar, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre assistente de acusação na aula sobre sujeitos processuais. É só para você ter uma noção que, num crime de ação pública, o ofendido ele pode entrar com a queixa subsidiária, em caso de inércia, de omissão do Ministério Público, mas ele também pode ser assistente de acusação. Professor, eu quero saber o que o assistente de acusação pode fazer, o que ele não pode. A gente estuda isso na aula de sujeitos processuais. Isso aqui é para você ter uma noção. Para a gente fechar essa parte aí da ação penal privada, eu quero que você tome cuidado, porque um dos princípios da ação penal privada é o princípio da disponibilidade. Na ação penal pública, indisponibilidade. Na ação penal privada, nós temos o princípio da disponibilidade. Dessa forma, o ofendido ele pode dispor da queixa-crime. E quais são as formas de disponibilidade da ação penal privada? São 4. Nós temos a renúncia, a decadência, o perdão e também a perempção. Então, renúncia, decadência, perdão e perempção são institutos aplicáveis à ação penal privada. São formas de disponibilidade da ação penal privada. Porque quando eu falo em renúncia, quando eu falo em perdão, quando eu falo em perempção, estes 3 institutos, renúncia, perdão e perempção, estes 3 institutos, eles não ocorrem na ação penal pública. Porque um dos princípios da ação penal pública é o princípio da indisponibilidade. O que pode acontecer na ação penal pública é na ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o ofendido não apresentar aquela autorização no prazo de 6 meses, que aí ocorre o quê? A decadência. Mas destes 4 institutos, são 4 institutos aplicáveis para a ação penal privada. Então, na ação penal pública, o que pode ocorrer lá na representação é a decadência. Então, não confunda. Se ele colocar na prova, a perempção ocorre na ação penal pública? Não. O perdão ocorre na ação penal pública? Não. A renúncia ocorre na ação penal pública? Não. O que pode acontecer lá na condicionada representação é que na representação, se ela não for apresentada no prazo de 6 meses, é possível que ocorra a decadência. Cuidado com este ponto. Além disso, é importante você observar também que nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. É importante você observar. E na ação penal privada subsidiária da pública, o crime é de ação pública. E se o crime é de ação pública, na ação subsidiária, o único dos 4 institutos, do mesmo jeito que a ação pública, o único que pode acontecer é a decadência. Inclusive, eu falei contigo que a decadência da subsidiária é uma decadência imprópria. Então, muita atenção.
Se ele colocar na prova, renúncia só na ação penal privada. Pública não acontece. Decadência acontece na ação penal privada, mas pode acontecer na ação penal pública. Pode ir lá na condicionada representação do ofendido. Perdão e perempção só na ação privada. Então, destes 4 institutos, o único que pode ocorrer lá na ação penal pública condicionada à representação do ofendido é a decadência. Fechou? Agora, muita atenção. Eu sei que estes 4 institutos são para ação penal privada. Eu sei. Só que eles são para ação penal privada exclusiva e personalíssima. Porque na ação penal privada subsidiária da pública, destes 4 institutos, o único que pode ocorrer é a decadência. Porque, na verdade, o crime ele é de ação pública. Então, cuidado, em crime de ação penal pública e na ação penal privada subsidiária da pública, repito, risca isso até teu caderno sangrar. Na ação penal pública e na ação penal privada subsidiária da pública, o único dos 4 institutos que pode acontecer é a decadência. Dessa forma, se ele coloca na tua prova, a perempção pode acontecer na ação penal pública? Não. A perempção pode ocorrer na ação penal privada subsidiária da pública? Não. O perdão pode acontecer na ação pública? Não. O perdão pode ocorrer na subsidiária da pública? Não. A renúncia pode acontecer na ação pública? Não. A renúncia pode ocorrer na subsidiária da pública? Não. O que pode ocorrer na subsidiária da pública e na ação penal pública condicionada à representação do ofendido é a decadência. Então, cuidado com isso. Não tem perempção, não tem perdão, não tem renúncia na subsidiária da pública. Não tem perdão, não tem perempção, não tem renúncia na subsidiária da pública. Subsidiária da pública e ação pública, o que pode ocorrer é a decadência. Fechou? Matamos esse ponto? Agora que a gente matou, agora nós vamos desmontar, vamos entender o que é renúncia, o que é decadência, o que é perdão e o que é perempção. Renúncia, decadência, perdão e perempção são formas de disponibilidade da ação penal privada. Todavia, a renúncia e a decadência ocorrem antes de a ação começar. Então, na renúncia e na decadência, o processo ainda nem começou. Já o perdão e a perempção, eles ocorrem quando o processo já começou. Então, o perdão e a perempção, eles ocorrem quando a gente já está lá na fase em que a queixa-crime já foi apresentada, o processo já está em trâmite. E isso cai em provas. E você vai gravar bem assim, ó. Olha o macete. Rede antes, PP depois. Por que rede antes? Renúncia e decadência ocorrem antes do início da ação penal. A queixa-crime ainda não foi apresentada. Agora o PP, o que é PP? Perdão e perempção ocorrem depois. Perdão e perempção, eles ocorrem depois da apresentação da queixa-crime. O processo já teve início. Então lembra. Rede antes, PP depois. Renúncia e decadência antes do início. Perdão e perempção depois. Quando eu falo em renúncia, me diz uma coisa, a renúncia, ela cabe na ação pública? Renúncia cabe na ação pública? Não, não cabe. Renúncia cabe na subsidiária da pública? Não, não cabe. Renúncia só na privada exclusiva e privada personalíssima. A renúncia é um instituto específico da ação penal privada. E quando eu falo em renúncia, a renúncia ocorre antes do início ou depois do início do processo? Antes do início, ó, rede antes. A renúncia, ela é o desinteresse em oferecer queixa-crime. Porque você já pode ter sofrido, você pode ter sofrido uma injúria, você pode ter sofrido uma difamação, uma calúnia, você pode ter sofrido um crime de ação penal privada, mas você ter optado em não fazer nada. Você pode fazer. Fala assim, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar passar o prazo de 6 meses, que ocorre a decadência já era. Só que às vezes tu não quer esperar o prazo de 6 meses para ocorrer a decadência, tu quer se livrar daquilo logo. Fala bem assim, tem como eu me livrar logo desse negócio aqui? Aí com um mês que você ficou sabendo quem foi o autor da infração, você pega um papel e renuncia. Falou, eu não quero apresentar queixa-crime. Isso é renúncia. Você está demonstrando desinteresse em oferecer a queixa-crime. Você pode esperar passar os 6 meses. É uma das formas de dispor, que é a decadência. Mas se você não quiser esperar passar os 6 meses, você pode renunciar. E você pode renunciar de forma expressa ou de forma tácita.
Na renúncia expressa, você foi lá, colocou no papel, eu não quero oferecer queixa-crime, eu renuncio a esse direito. É um direito renunciável. É um direito renunciável porque aqui é princípio da disponibilidade. Acontece que esta renúncia ela pode ser expressa ou tácita. Tácita ela vai ocorrer quando você pratica algum ato incompatível com a vontade de apresentar a queixa-crime, que é aquela hipótese em que a vítima de um crime de ação penal privada começa a namorar com o infrator ou com a infratora desse crime de ação penal privada. Ora, se eles começaram a namorar, a pessoa não quer apresentar queixa-crime, então nesse caso eu estou diante de uma renúncia tácita. A renúncia expressa, ela pode ser feita de forma pessoal ou através de seu representante legal, ou então através de procurador com poderes especiais. Muito cuidado por conta dessa necessidade de poderes especiais ao procurador. Dessa forma, a renúncia ela ocorre antes do início da ação penal. A renúncia ela não ocorre na ação pública, ela não ocorre na subsidiária da pública. A renúncia é um desinteresse em oferecer queixa-crime e pode ocorrer de forma expressa ou tácita. De forma expressa, ela pode ser apresentada pessoalmente pelo ofendido, pelo seu representante legal ou através de procurador com poderes especiais. A renúncia ela é unilateral. Por que unilateral? Porque quando você faz a renúncia, você não depende da aceitação da parte contrária. Então, a renúncia, ela depende de manifestação apenas da parte ofendida. Só a parte ofendida, renunciando, é suficiente. Por isso que a renúncia é unilateral. Porque se a renúncia dependesse de aceitação da parte contrária, aí ela seria bilateral. Mas a renúncia não precisa. A renúncia é unilateral porque ela não depende de aceitação da parte contrária e ela ocorre antes do início do processo. É interessante observar que o Código Penal, ele tem disposições sobre ação penal. E o Código Penal, ele tem disposição expressa dizendo que o recebimento de indenização pela vítima não significa renúncia tácita. Isso cai em provas. Eles pegam este artigo do Código Penal, que é sobre ação penal, e colocam na prova de processo penal. Isso acontece. Isso acontece. Então, se eles colocarem na prova, se a vítima receber indenização, o recebimento da indenização significa renúncia tácita ao oferecimento da queixa-crime? Não. Porque recebimento de indenização é na esfera civil. Eu não estou estudando direito civil, eu não estou estudando processo civil, eu estou estudando processo penal. Então, recebimento de indenização não interfere, não significa renúncia tácita, porque aqui é responsabilidade criminal. Ainda tem outra. Um dos princípios da ação penal privada é o princípio da indivisibilidade. Você sabe disso. Você sabe disso. A gente estudou isso aí já. Dessa forma, a renúncia em favor de um dos infratores, ela vai se estender a todos. Eu estou te falando que se eu tiver 5 pessoas que praticaram infração penal de crime de ação penal privada e você renunciar em relação a 4, se você renunciar em relação a 4, o que está acontecendo? A renúncia em relação a esses 4 vai se estender para todos. Por quê? Porque ou todo mundo responde ou ninguém responde. Então a renúncia em favor de um vai ser estendida a todos os infratores. Agora, é interessante observar que tem situações que eu tenho uma omissão. Como assim omissão? Eu tenho 5 pessoas que praticaram infração. Só que eu renuncio somente em relação a esses 4. Eu renuncio somente em relação a esses 4. Agora, toma muito cuidado porque eu não renunciei em relação a esse. Se eu não renunciar em relação a esse, a renúncia em favor desse vai favorecer esse outro aqui. Por quê? Por conta do princípio da indivisibilidade. Todavia, essa omissão, ela precisa ser voluntária. Como assim? Ora, se eu renunciei em relação a esses 4, é porque eu só quero apresentar queixa-crime contra esse. Não pode. Só que tem situação que a pessoa ela faz o seguinte, olha o que ela faz. Ela, na hora de apresentar queixa-crime, tem 5 pessoas. Só que ela só apresenta queixa-crime contra esse. Se eu só apresentar queixa-crime contra esse, eu estou renunciando em relação aos 4. Por quê? Princípio da indivisibilidade. Ou todo mundo responde ou ninguém responde. Então, se eu apresentar queixa-crime só contra um dos autores da infração, isso significa renúncia contra os 4. Beleza? Agora, olha só que questão interessante.
E se eu tiver cinco pessoas que praticaram crime, e na queixa-crime eu só coloco 4? Esse aqui fica de fora da queixa-crime. Só que esse aqui ficou de fora da queixa-crime por conta de um erro de digitação. Foi um lapso de memória. Poxa, eu esqueci de colocar o nome dele. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o Ministério Público vai se manifestar para que o juiz determine a intimação do querelado para dizer se realmente ele esqueceu ou se ele realmente não quer ver aquela pessoa ser punida. Para quê? Para poder verificar se ocorreu renúncia ou não, porque o Ministério Público velará pela indivisibilidade. Eu estou te dizendo que essa omissão em relação à apresentação de queixa-crime contra uma das pessoas, ela precisa ser voluntária. Eu preciso que a pessoa tenha deixado clara a vontade de não apresentar queixa-crime contra aquela pessoa. Porque a omissão involuntária é aquela sem querer. Quando tiver omissão involuntária, aquela omissão sem querer, não é renúncia. Não é renúncia. Para ser renúncia, a omissão tem que ser voluntária. Tem 5 pessoas, eu só quero esses 4. Ela é voluntária. Agora, tem 5 pessoas, eu coloquei esses 4 porque eu esqueci. Se eu esqueci, aí não. Então, dessa forma, a renúncia em favor de um, ela é estendida a todos os infratores. Só que a omissão em relação a esse um, ela precisa ser voluntária. Ou seja, eu fui omisso porque eu quis. Realmente eu não quero que todos sejam responsabilizados. Aí é renúncia, estende para todo mundo. Agora, se a omissão foi involuntária, eu deixei de citar o nome da pessoa porque eu esqueci, aí ela vai ser intimada. Ei, tu esqueceu. Ah, desculpa. Aí arruma e segue a vida. Professor, eu não entendi, professor, eu estou confuso. Vejam só. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós dois, eu e você, nós praticamos um crime de ação penal privada. Nós praticamos um crime de ação penal privada contra alguém. Beleza. Nós dois praticamos o crime de ação penal privada contra alguém. Essa pessoa, ela contrata um advogado e apresenta a queixa-crime. Ela apresenta a queixa-crime, conta toda a história, todos os fatos. Só que ela apresenta a queixa-crime e só coloca o meu nome como réu. Se ela só colocar o meu nome como réu, ela está renunciando em relação a você. E a renúncia em relação a você vai ser extensiva à minha pessoa. Aí o que acontece? Ela só colocou meu nome, só que nos fatos, na história, ela cita teu nome direto. Ela fala que você estava comigo, conta toda a história, tudinho. Só que ela esqueceu de colocar teu nome. Nesse caso, a omissão dela em relação a você não é uma omissão voluntária. Ela não esqueceu ela não fez a queixa-crime sem o teu nome porque ela quis, foi porque ela esqueceu. Então, nessa situação, o Ministério Público vai avisar o juiz e o juiz vai intimar o querelante. Você está contando na história aqui que foram 2 pessoas que praticaram um fato. Só que você só entrou com a queixa-crime contra um. Aí o que ela faz? Puxa, desculpa, Juju. Aí ela te acrescenta no processo. Aí segue o processo. Agora, se o juiz intima e o querelante fala bem assim, não, seu juiz, eu quero só o Rilu mesmo, eu não quero a outra pessoa não. Aí é renúncia. Fechou? Por isso que a omissão, ela não pode ser por esquecimento, ela tem que ser voluntária. Então a renúncia, ela é um desinteresse em oferecer a queixa-crime, pode ser expressa ou tácita. A expressa, ela pode ser pessoal ou através de procurador com poderes especiais. Ela é unilateral porque não depende do consentimento da parte contrária e ocorre antes do início do processo. Além disso, o recebimento de indenização não significa renúncia tácita. E pelo princípio da indivisibilidade, a renúncia em relação a um dos infratores se estende a todos. E a omissão, para configurar a renúncia, a apresentação da queixa-crime com a omissão de um ou de alguns infratores, ela tem que ser voluntária. A omissão involuntária não gera renúncia não. A segunda forma de disponibilidade da ação penal privada é a decadência que a gente já estudou. Você pode renunciar ou então deixa passar o período de 6 meses. Deixou passar o período de 6 meses a contar da data em que você sabe quem é o autor da infração e na ação subsidiária do fim do prazo lá para o Ministério Público oferecer a denúncia, ocorre a decadência. Então, a segunda forma para você dispor da ação penal privada é deixar ocorrer a decadência. E se você deixar ocorrer a decadência, o processo nem vai ter início. Então, a decadência, do mesmo jeito que a renúncia,
ela ocorre antes do início do processo. Então, 6 meses sem apresentar queixa-crime, decadência. Lembrando que a instauração de inquérito policial não interrompe nem suspende esse prazo de 6 meses. Tanto a renúncia quanto a decadência ocorrem antes do início da ação penal privada. A queixa-crime ainda não foi apresentada. Agora, o perdão. Se ele for concedido expressamente, a pessoa tem 3 dias para dizer se aceita ou não. E se ela não informar, isso significa aceitação. O perdão, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Lembrando que o perdão, para ele ocorrer, eu tenho que ter iniciado o processo. A queixa-crime tem que ter sido apresentada. O perdão ele vai ser judicial quando ele é praticado durante um ato processual. Imagine que numa audiência, o ofendido concede o perdão. Ele é judicial. Agora, se as partes estão saindo da audiência, aí elas se encontram lá tomando um suco de laranja, comendo um pastel, aí a vítima resolve perdoar. Aí o perdão já é extrajudicial. A aceitação do perdão ela pode ser pessoalmente, através de representante legal ou por procurador com poderes especiais. Atenção sobre a necessidade de poderes especiais ao procurador. Tenho batido muito nessa tecla. Caso o querelado seja mentalmente enfermo ou retardado mental e não tenha um representante legal, o juiz nomeia curador para efeito de aceitação. E ocorrendo a aceitação do perdão, ocorre a extinção da punibilidade. Os artigos 52 e 54 do CPP, eles estão sem utilidade, tá? Não tem utilidade, o Código Civil alterou a maioridade civil, então eles não têm utilidade. A última forma de disponibilidade da ação penal privada é a perempção. O perdão, ele é uma forma de disponibilidade da ação penal privada quando o processo já começou. A outra forma é a perempção. E o que é perempção? A perempção é a perda do direito de prosseguir na ação. Quando o ofendido, quando o querelante, quando a pessoa que apresentou a queixa-crime, ela se mostra negligente no processo, quando ela abandona a causa, vai ocorrer a perempção. E a perempção, ela gera a perda do direito de prosseguir na ação. Então eu não posso abandonar a causa. Lembrando que perdão e perempção e também a renúncia não ocorre na ação penal pública, não ocorre na subsidiária. Então não ocorre perempção na subsidiária. O que ocorre na subsidiária e também na pública condicionada à representação do ofendido é a decadência. Muita atenção. Quando eu falo em perempção, os casos de perempção eles estão previstos lá no CPP e vira e mexe cai. Apesar de nós termos 4 incisos, um dos incisos ele traz 2 hipóteses. Então já organizei aqui os 5 casos para ti no quadro. A primeira hipótese de perempção, ela ocorre quando o querelante, o autor da queixa-crime, quando ele não promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Caso o querelante deixe o processo 15 dias parado, aí depois, mais 15 dias, não ocorre a perempção. Porque para ocorrer a perempção, eu preciso que ele deixe o processo parado, eu preciso que ele não promova o andamento do processo por 30 dias seguidos, contínuos. Cuidado com isso daqui. Segunda forma de perempção vai ocorrer quando o CAD não comparecer no prazo de 60 dias para prosseguir com a queixa-crime na hipótese de falecimento do ofendido ou se ele se torna incapaz. É pelo seguinte, em caso de falecimento, ou então incapacidade, falecimento, ou então declaração judicial de ausência do ofendido, a queixa-crime pode ser apresentada pelo CAD. Só que se o ofendido, se ele falecer durante o processo, ou então se o ofendido se tornar incapaz durante o processo, o ofendido ele vai sair e vai entrar o CAD. Só que aqui o CAD tem um prazo de 60 dias para entrar. Cuidado para não confundir, não é 6 meses. 6 meses é o prazo para entrar com a queixa-crime. Aqui o processo começou. E durante o processo penal da ação penal privada, o ofendido falece ou se torna incapaz. Nesse caso, o CAD tem 60 dias para entrar. Se ele não entrar no prazo de 60 dias, ocorre o quê? A perempção. Cuidado com estes prazos. Abandono, 30 dias seguidos. Falecimento, ingresso do CAD, 60 dias. Também ocorre a perempção se o querelante deixar de comparecer em qualquer ato que deva estar presente sem justificativa. Óbvio, se ele justificar, olha, eu estava internado, estava com um problema assim, assado,
Se ele justificar, não tem problema. Agora, se tiver um ato processual em que a presença dele seja indispensável e ele faltar, perempção. Agora, o mais cobrado de todos, o mais de longe, também ocorre perempção se não houver pedido de condenação na fase de alegações finais. Lá no final do processo, as partes têm a última oportunidade de falar, que é chamada de alegações finais. Ora, o processo começou e chega lá na fase de alegações finais. Você não pede a condenação da pessoa, será que você ainda quer que ela seja condenada? Por conta disso, a falta de pedido de condenação nas alegações finais gera perempção. E se eles colocarem bem assim? Na ação penal pública, se o Ministério Público não pedir condenação, ocorre a perempção. Certo ou errado? Errado porque a perempção não ocorre da ação penal pública. Ainda tem outra. O Ministério Público pode até se manifestar, opinar pela absolvição. Isso aqui é só para ação penal privada. E não cabe na subsidiária. E o último caso de perempção, caso eu tenha extinção da pessoa jurídica que seja querelante e ela não tenha deixado o defensor. Porque a pessoa jurídica, ela pode sofrer um crime de ação penal privada. Aí digamos que a pessoa jurídica, ela se extinguiu e não deixou nenhum sucessor. Então como é que vai dar andamento ao processo? Não tem como. Então quais são os casos de perempção? Se o querelante deixar o processo parado, não der andamento durante 30 dias seguidos. Se o querelante, se o ofendido falecer ou se tornar incapaz e o CAD não comparecer no prazo de 60 dias para prosseguir, lembrando que o cônjuge tem preferência sobre o ascendente, assim sucessivamente. Se o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato processual que ele deve estar presente. Se o querelante não fizer o pedido de condenação em alegações finais. Ou então, se o querelante for pessoa jurídica e essa pessoa jurídica for extinta e não deixar nenhum sucessor. Neste caso aqui ocorre a perempção. Muito cuidado. Este bloco aqui ele é muito importante, ele é cheio de detalhes, ele é muito cobrado em provas. Então, muita atenção. Cuidado com a renúncia. Você tem que lembrar que a renúncia é unilateral e ocorre antes. Cuidado com o perdão. Você tem que lembrar que o perdão ele é bilateral e ocorre após o início. Você também precisa lembrar que perempção, perdão e renúncia não ocorre na ação penal pública nem na subsidiária da pública. Só ocorre na privada exclusiva ou na privada personalíssima. O que pode acontecer na subsidiária da pública, o que pode acontecer lá na pública condicionada à representação do ofendido, é a decadência. Beleza? Então qual é o meu conselho? Pega esse bloco, copia a mão. Copia a mão que isso vai te ajudar muito na memorização. Professor, eu já quero resolver questões. Calma, falta um bloco. Falta um bloco para a gente fechar essa parte teórica, aí você vai resolver as questões. Termina o conteúdo teórico, aí depois você vai resolver. Beleza? Então até o próximo